Ô, gente, você que é de Campinas, fez compras no supermercado nas últimas semanas, provavelmente já percebeu que a conta já não tá fechando mais tão fácil quanto no resto do país. Enquanto várias capitais registraram queda no preço da cesta básica no mês de novembro, aqui foi diferente e pobre do nosso bolso. Que sentiu, com certeza, né? A cesta básica aqui de Campinas subiu 0,41%, chegou a R$ 781, que já compromete metade de um salário mínimo, né? Ou quase isso. E quando a gente olha o que puxou essa alta, vem um dado que pode surpreender quem começa o dia com um cafezinho, Felipe Pereira, porque o próprio café foi o grande vilão do ano. Acumulou 38% de aumento. Gente, tá caro. Só que alguns itens aqui apontam com preços em baixa, como a batata, o arroz e o leite. Ou seja, o carrinho do supermercado virou praticamente um Tetris, né? Subindo de um lado, caindo do outro. Pra você encaixar tudo dentro do orçamento não tá fácil, não. Para entender exatamente, né, o que está acontecendo e trazer um olhar mais analítico e crítico também, o economista Pedro Costa, que é o pesquisador do Observatório de Economia da PUC, que faz esse levantamento, já quase o levantamento com uma avaliação anual, né, Pedro? A gente faz mês a mês, mas já dá para puxar aí um cenário mais amplo, né? Olá, bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia. E ouvintes da CBN. Vamos conversar um pouco sobre isso. Em relação ao café, por exemplo, Pedro, né, o que explica esse aumento tão forte e como é que ele impacta, né, o consumo diário também da população? Sim, eu acho que tem algumas coisas que é interessante a gente notar em relação a o que em Campinas segue um movimento geral, o que são especificidades, né? Então, por exemplo, no caso do café, a gente teve no mês em Campinas uma alta, né? No acumulado do ano essa alta chama muito atenção, mas o café é um dos produtos em que a gente pode dizer que ele seguiu um movimento geral. Então a gente acumulou uma alta muito grande do café, principalmente no primeiro semestre, né? E aí não foi exclusividade de Campinas. A partir de julho a agosto, a gente teve uma estabilidade, alguns dos meses a gente chegou até a ter queda e voltamos a ter uma alta, né? O que dá para dizer é que, né, olhando um pouco mais, não só no mês, mas pegando um cenário aí de 2, 3 meses, ele realmente está nesse cenário de estabilidade pós-alta, né? Então ele se estabilizou, porém num patamar mais elevado, né? Essa é a questão que a gente coloca aí para o café, né? Agora pensando na questão estrutural dos alimentos, há algo mais específico também que explica a pressão maior sobre os preços, né? Não só sobre o café, mas os demais alimentos? Então, claramente também fazendo esse balanço já, né, de 11 meses de 12, a gente teve claramente aí também num cenário mais estrutural que até o mês de abril a gente teve altas elevadas, né? Não só em Campinas como em outras cidades, e a partir de abril a gente tem um movimento de queda, e de novo, agora aqui a gente teve uma alta novamente de 0,40%, mas eu não colocaria essa alta de Campinas como um cenário novamente de alta. Eu acho que ela também está dentro desse cenário de queda pós-abril. Porém, Sandra, Felipe, ouvintes, o que a gente vai observando, e aí a gente vai precisar ter alguns estudos mais interessantes para explicar o porquê, é que a cidade de Campinas, ela, no momento em que a gente teve alta, as altas foram maiores, né? E no momento que a gente teve queda, as quedas foram menores. Inclusive, vou colocar dentro disso que a gente teve em novembro, que a gente teve uma pequena alta em Campinas, não é uma alta extraordinária, mas num cenário em que outras capitais tiveram queda, né? Então,
eu não diria que Campinas destoa completamente, mas ela tem essa resistência maior. Então, quando o movimento é de alta, as altas se mostram um pouco maiores em Campinas, e quando o movimento é de queda, essas quedas se mostram menores, e aí a gente acaba acumulando ao longo de um tempo, no caso do ano, uma alta maior. Então não tem previsão de melhora, podemos dizer assim, né? Ou considerando, já que nós estamos no meio de dezembro, já projetando o início de 2026 em relação ao custo da alimentação, Pedro? Vamos lá. Eu acho que claro que a gente gostaria de ter um cenário, né, de queda do preço dos alimentos, mas eu diria que a gente está nesse cenário em que o pior já passou, né? Só que o pior ter passado não quer dizer que a gente foi para uma situação ideal, né? Muitas vezes a gente se estabiliza e se estabiliza em patamares altos, né? E assim, a dinâmica dos preços, né, de certa forma normal a gente ter diferenças entre os produtos. No caso da cesta básica, porque é um número restrito de produtos, às vezes um produto que tem uma dinâmica diferente, ele impacta mais fortemente na cesta, né? Mas enfim, eu acabei fugindo um pouco da sua pergunta, né? Acho que o cenário, né? Eu acho que é um cenário de que o pior já passou, apesar da alta, e pensando aí na cesta básica e no salário mínimo, a tendência é que a gente feche o ano com o poder de compra do salário mínimo se mantendo. Em janeiro devemos ter, né, esperado e é tradicional, um reajuste do salário mínimo. Então, assim, para aquele que depende dos produtos básicos para alimentação, eu acho que ele vai manter, mas o preço da cesta básica ele também é uma forma da gente apurar como está o preço dos alimentos em geral. Sim. E aí o que a gente percebe é que alguns produtos eles são mais sensíveis à questão da demanda, né? E, por exemplo, produtos que esse mês tiveram alta, o pão, a banana, né? E a gente faz sempre esse acompanhamento buscando como é que está a dinâmica desses produtos em relação ao produtor. E muitas vezes a gente encontra a explicação ou na questão climática ou numa questão de restrição de oferta, né? Nesse caso aí, muitas vezes, quando a gente não encontra a explicação na questão de oferta, resta a questão da demanda. Então, há uma pressão de preços e o mercado está mais tolerante a preços mais altos, né? Então, nesse caso, a recomendação que eu sempre gosto de dar com cuidado, porque eu acho que a gente não pode jogar tudo nas costas do consumidor, mas a recomendação é aquela, acho que vale a pena dar uma pesquisada, porque se não há uma pressão altista, pode ser que um determinado estabelecimento esteja praticando um preço mais alto, mas pode ser que você encontre o produto mais barato em outro estabelecimento. Como sempre, é pesquisa. Pedro, obrigada por compartilhar com a gente as informações. Um excelente início aí de semana para você. E até mais. Olha, queria aproveitar e agradecer a parceria, desejar um final de ano, boas festas, bom Natal para vocês aí, para a equipe, para os ouvintes. E a gente vai estar sempre à disposição aqui para trazer as notícias e fazer as análises. De preferência positivas, né? Tomara que sim, meses, viu, Pedro? Obrigada para você também. Excelente ano. Obrigada aí por essa parceria, Pedro. A gente está falando aí do preço dos alimentos da cesta básica, né? Que são 13 itens. Agora, o peixe, por exemplo, não faz parte do kit da cesta, né? Mas é um dos alimentos que faz